Olá a todos, boa tarde e antes de mais, uma Páscoa muito feliz, é verdade. É domingo de Páscoa e aventurámos-nos por este novo caminho e pensámos, domingo de Páscoa sim, é um dia especial, é o por natureza, é o dia da família. Ainda assim, este espaço, o nosso Terapias às Três, que hoje iniciamos, foi precisamente pensado para ser um espaço de convívio e de partilha, compensando de certa forma aquela partilha familiar que fica um pouquinho adiada nestes tempos de isolamento. E portanto, o que é que foi pensado aqui por nós? Termos um momento no final do almoço, antes do momento do lanche, em que estejamos juntos, em que possamos partilhar conhecimentos, truques, dicas e muito mais na área da terapia da fala. O intuito maior de toda esta partilha é continuar a dar aos colegas, a todos aqueles que nos seguem, a possibilidade de continuarem com a formação em aberto, com muitas novidades e, sobretudo, com dicas para este mundo novo, para todos nós, não é? Que é a teleterapia. Ainda ontem fazia uma partilha sobre o tema. Foi algo que nos desafiou, que foi conturbado, que foi novidade para todos, para muito ainda está a ser, porque estamos todos a dar os primeiros passos. Por aqui iniciámos no dia 16 de março e a verdade é que nós temos um novo amor, pelo menos eu falo por mim, e claro, o trabalho da motricidade orofacial é para mim também uma paixão, muitos me conhecem esta expressão, é a menina dos meus olhos, e só poderia manter esse trabalho. Claro, vamos falar das particularidades, vamos falar também das exceções a este tipo de trabalho, mas sobretudo quero deixar-vos dicas, quero deixar-vos partilhas que espero que sejam úteis também nesta área. Eu vou deixar também passar aqui um pouquinho para que mais colegas vão chegando, vou dando também boa tarde àqueles que se estão a juntar a nós. Espero que a Páscoa esteja a ser, para além de diferente, que esteja a ser feliz. Eu acho que neste momento uma coisa é muito importante, só o facto de estarmos com saúde, só o facto de podermos estar pelo menos com aqueles que nos são mais próximos e saber que os outros que não estão lado a lado, estão lado a lado no coração, e vocês conhecem também esta expressão, é o caminho do coração, aquele que é o mais próximo, e portanto espero que hoje também estejam todos juntos, nem que seja por uma videochamada, por um telefonema, por um pensamento, que às vezes é o mais importante também. Portanto, a vocês que tiraram este bocadinho de domingo de Páscoa para estar connosco, espero que seja um momento útil. Não deixem de deixar as vossas questões, as dicas, as partilhas. O objetivo vocês já sabem como é. Não é só que a partilha seja de mim para vocês, porque ganhamos todos com estas partilhas e tenho sentido que ganhamos muito também. Portanto, isto é um ciclo, é um retorno. Há alguém que tenha estratégias diferentes, que queira fazer uma partilha, que queira rebater aqui alguma opinião, o espaço é vosso, é aberto, estamos todos aqui à espera de continuar a partilha, de poder partilhar sempre mais, também. Contamos com essa partilha de todos, tanto no Facebook como no Instagram. Já sabem, vão deixando questões, vão deixando dúvidas, foram-me chegando alguns pedidos mais específicos, mas no fundo também o que vos vou relatar é a experiência daquilo que temos estado a vivenciar em terapia. Tenho alguns casos de motricidade orofacial com quem estou a intervir. Posso dizer-vos que a primeira sessão de teleterapia que fiz foi precisamente com o caso de um menino que estou a acompanhar nestes moldes e, portanto, é sobre essa experiência que vos vou falar. Portanto, já temos aqui 4 sessões decorridas, amanhã faremos a 5ª e já dá margem para irmos partilhando também algumas destas questões. Portanto, para todos aqueles que estão agora a chegar, boa tarde. O nosso tema de hoje, do nosso Terapias às Três, será este mesmo, a terapia oromiofuncional e a teleterapia. O que é que podemos esperar? O que é que devemos adaptar? Quais os focos que devemos ter em atenção, também? Dizer-vos ainda que no final do direto teremos novidades também relacionadas com a área da ortodontia, relacionadas com o tema do nosso livro, também a intervenção colaborativa da terapia da fala na ortodontia. Sim, vamos ter muitas novidades. Para quem já fez a formação comigo, há uma coisa que tínhamos prometido e que desta vez vai mesmo avançar também. E para aqueles que também se queiram juntar a nós, vamos ter novidades. Dizer-vos ainda que este espaço, o nosso Terapias às Três, será para continuar.
E no final do direto espero também dizer-vos quem é a nossa convidada da próxima semana. Sim, porque o espaço vai ser de partilha meu, das colegas que fazem o nosso espaço, a nossa terapeuta ocupacional, a Ana Mendes, que ainda por cima está hoje de parabéns. Ana, um grande beijinho, não podia ficar sem te desejar um dia feliz e agradecer tudo aquilo que fazes pela equipa. Contaremos também com a nossa Emma Monteiro, a nossa nutricionista. Não deixem de aceder também às páginas do Facebook e do Instagram, a nossa Nutridica. Temos continuado a trabalhar em equipa, os diretos vão continuar também, mas na próxima semana teremos uma convidada muito especial. E na semana que vem, e na próxima. Portanto, pelo menos até ao final do maio já temos os contactos estabelecidos, temos aqui muitas novidades para vos trazer. Ora, vamos então dar início aqui ao tema concreto, não é? Feita a introdução do tema, feita a introdução também ao nosso Terapias às 3, dizer-vos só que para quem não viu ou para quem está a chegar agora, que o vídeo ficará disponível no nosso canal de YouTube, Joana a Terapeuta. Muitos já o subscreveram. Para quem ainda não fez, subscrevam porque tem muitas dicas. O canal tem estado um pouquinho mais parado desde o lançamento do livro, mas temos muitas novidades e em breve o canal vai estar ainda mais dinâmico, está bem? Portanto, continuem a acompanhar. Também pelo blog, pelo site joanaterapeutaeamãe.pt podem estar sempre a par de todas as novidades e por isso vamos nesta viagem. Ora, terapia oromiofuncional. Por si só, e pelo nome, pela nomenclatura, sabemos, e quem trabalha na área sabe isso perfeitamente, é um trabalho muito de mão, de pôr, de sentir, ainda mais. E isto foi um desafio grande no início, porque, como eu ainda ontem dizia no texto e partilhava com vocês, eu sou daquelas pessoas que chega, dá beijo, dá abraço, diz bom dia, vem com as trouxas atrás e tenho pequenos a saltar-me ao pescoço. E já foi complicado no início, quando deixámos aqui um pouquinho o contacto físico, quando tudo isto começou, quando começámos com alguns dos cuidados, mas no dia 11 de março suspendi as sessões a partir das 3 da tarde e, portanto, desde aí foi um adaptar a toda esta nova situação. Como vos disse, a primeira sessão de teleterapia que fiz foi no dia 16, portanto passaram 5 dias e o trabalho não foi só meu, foi dos pais, foi da boa vontade com que todos disseram um pouquinho a meio, eu não sei se isto vai correr bem, eles estão em casa. E sabem o que é que foi mais engraçado? Crianças em que os pais achavam que não ia resultar. Nós apercebemos que o facto de estarmos num ecrã, de estarmos num contexto familiar de casa, sim, que no início é um pouquinho mais confuso, porque eles querem mostrar brinquedos, querem mostrar tudo e mais alguma coisa, mas no fundo acaba por nos aproximar. E tem sido esse o feedback que tenho recebido. Este feedback tenho partilhado também com muitos colegas. Um exemplo muito simples, este primeiro caso de motricidade orofacial, que foi a primeira sessão de teleterapia que fiz, tenho feito outras, claro, e vou-vos dar esse exemplo. A mãe do pequenino, por exemplo, não assistia às sessões, ou seja, eu ia à escola, era lá que as sessões eram feitas e sinto que neste momento a mãe está muito mais presente. Claro que nós trocávamos vídeos, claro que nós trocávamos mensagens, e-mails, íamos falando, havia o trabalho de articulação também com a educadora, com a médica ortodontista, com todos. Mas agora a mãe está perto. Há muito mais oportunidade dos exercícios serem praticados. E, portanto, para aqueles que dizem não sei se vai resultar, mas pronto, o balanço é muito positivo, tanto que a mãe tem mantido as sessões, o trabalho tem estado a continuar e o trabalho, se numa primeira fase o nosso objetivo é que haja a manutenção, ou seja, a manutenção dos resultados que já fomos obtendo, numa segunda instância o objetivo também é a evolução, portanto, manutenção dos resultados é o primeiro foco, mas depois nós queremos mais. E posso dizer-vos que desde a primeira sessão de teleterapia foram cedidos exercícios novos ao nosso pequenote, está bem? Feitos em sessão, praticados em sessão e depois há um documento que faço, que redijo. Quem me conhece quando eu estou em sessão, claro que há material que a gente pode levar preparado, mas há outro que é muito complicado. E isto fruto da própria estrutura da sessão de motricidade orofacial que costumo conduzir e que tenho mantido. Que estrutura é esta? O que é que eu faço? Falando de sessões após a avaliação, porque não estamos a falar de avaliação, estamos a falar propriamente de intervenção direta, de pacientes que já conhecemos e que já acompanhamos. Vou falar depois também numa outra situação de pacientes, uma paciente que estou a acompanhar, que vi uma única vez, mas fiz a avaliação presencial, esse exemplo darei depois também. Mas com este primeiro paciente, portanto, eu já tinha feito o processo de avaliação, já estávamos a fazer intervenção, se eu não me engano,
sensivelmente há uns 5, 6 meses, e portanto já havia muitos exercícios que ele ia praticando, e a estrutura da sessão que eu costumo seguir é mesmo esta. Portanto, pegamos sempre em exercícios que estamos a sistematizar, de sessões anteriores, e exercícios que precisam de ser otimizados, e, para quem já fez o curso comigo, seguirmos aquela linha orientadora. Não vou, pronto, desvendar um pouquinho, claro que eu não vou trabalhar logo a mastigação, não vou trabalhar logo a deglutição, sem ter previamente trabalhado questões como a respiração nasal, o encerramento labial, força de lábios, posicionamento lingual, tudo isto que eu encaro como pré-requisitos para depois o trabalho que é feito nas áreas que referi e também a nível da articulação, muitas vezes, e em todas as funções em que assim seja preciso. Portanto, com este menino, a estrutura que mantínhamos no acompanhamento em escola mantém-se precisamente aqui na terapia, na teleterapia. Portanto, nós começamos a sessão, vou sempre perguntando o que é que treinaram mais em casa. Sim, porque eu gosto muito de começar por os exercícios que foram mais praticados durante a semana. No final das sessões, gosto sempre de indicar qual é o exercício ou o conjunto de exercícios em que eles devem apostar mais as energias e o tempo, porque nem sempre, apesar de estarmos todos em casa, tenho-me apercebido que é muito mais trabalhoso, é muito trabalho. Acho que o trabalho triplicou, temos-nos desdobrado, mas eu gosto então sempre de deixar aquela ideia de vamos reforçar aqui, porque a criança normalmente fica um pouquinho mais frustrada no fim da sessão, porque é um exercício novo, é mais difícil, ainda não conseguiu, temos que trabalhar ali um pouquinho mais o aumento do lábio para eles conseguirem fazer aquele exercício de sopro, aquele exercício concreto. Então, reforçamos um pouquinho esse exercício, não é? Vamos dizer, então, durante a semana apostem aqui as forças, eles ficam menos envergonhados porque não estão diretamente connosco, podem treinar sozinhos, não há diretamente aquele impacto do, bem, e agora ela vai me ver a fazer e está mal. Claro que eles ficam sempre à vontade em sessão para fazer, mas a ideia é muito esta de permitir o treino. Então, no início da sessão seguinte, eu pergunto qual é que foi o exercício mais praticado, quase sempre é aquele da sugestão, e que está bastante melhor. Portanto, começamos logo ali a sessão com um momento que é muito proveitoso para as crianças e para os utentes, falando um pouquinho no geral. Dizer-vos também que muitas vezes estes exercícios acabam por ser exercícios um pouquinho mais complicados e que exigem uma preparação anterior, e se assim for, fazemos logo a partir de alguns exercícios de respiração nasal, de sopro, também para cuidarmos do próprio aquecimento do músculo. Não nos podemos esquecer que estamos a trabalhar com músculo. Também, portanto, continuamos atentos a tudo o que seja fadiga, controlamos a quantidade de vezes que o exercício é feito, tudo isso deve ser sempre bastante controlado, está bem? E depois de fazermos a revisão dos exercícios anteriores, acaba por surgir muitas vezes a possibilidade de introduzirmos novos exercícios, a maior parte deles já planeados. Muitas vezes o que é que tem acontecido e acontece nas sessões, e aqui não vejo diferença entre a sessão presencial e a sessão de teleterapia. Portanto, muitas das vezes, quando temos um exercício novo e queremos fazer aquele exercício, percebemos que ali pelo meio falta qualquer coisa. Então, muitas vezes na própria sessão surgem exercícios novos, muitas vezes novos, que nos surgem naquele momento para colmatar aquela adaptação que aquela criança estava a fazer, aquela compensação, para vermos o que é possível fazer naquele objetivo que ainda não tínhamos conseguido cimentar. Daí que eu nunca levo o material totalmente preparado. Eu tenho a minha lista de exercícios que quero introduzir, mas muitas vezes ou substituímos por outros, adaptando a cada criança, a cada utente, ou então vamos criando ali exercícios que naquele momento são pertinentes. E, portanto, no final da sessão, eu faço sempre o envio dos materiais, redijo um documento tal e qual como antes o fazia à mão, não é? No espaço, ou nas clínicas, ou nas escolas, eu ia sempre fazendo o registro do exercício, estejam os tutores ou não, gosto sempre de deixar esse registro para eles levarem na pastinha, para o treino que irão fazer, não é? E aqui o processo é precisamente o mesmo. E só para vocês terem ideia, não há muita coisa de diferente em termos de organização daquilo que é uma sessão física e presencial, daquilo que é uma sessão de teleterapia. Portanto, o planeamento é o mesmo, com o acréscimo de termos que adaptar muitas situações, não é? Temos que capacitar os pais, os tutores, os responsáveis que estão a assistir à sessão. Eu sei que há colegas no Brasil e tudo, tenho partilhado experiências em que muitas das vezes os pais, por estarem em teletrabalho também, deixam os pequeninos a fazer a terapia. Comigo tenho tido a vantagem, tenho feito esse aconselhamento para os pais estarem e, portanto, tudo que são movimentos mais específicos, trabalho primeiro com os pais, se for preciso, mando também alguns vídeos
para os capacitar a eles, para os preparar para ajudarem com os mais pequeninos. E vamos aqui moldando todo o trabalho que está a ser feito. Portanto, a preparação, pedir aos pais logo o material que devem ter disponível, também tenho sempre esse cuidado, se for preciso algum material mais específico, peço aos pais, ou antes da sessão, para o terem por norma, como já tenho sempre as sessões e o plano feito, vou pedindo de uma sessão para a outra. Olha, conseguem arranjar umas velas pequeninas, conseguem arranjar um balão, conseguem ter isto, uma palha. Já nos aconteceu situações em que os pais têm os materiais, porque são materiais mais do dia-a-dia, e ok, está tudo direitinho, na próxima sessão está disponível. Quando não conseguimos, o que é que vamos fazer? Eu tenho feito assim, vou dar um exemplo. Uma pequenina que neste momento estávamos a fazer um acompanhamento 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas, devido ao momento em que estávamos a fazer a intervenção, o que é que eu vou precisar? Vou precisar de um garrote numa próxima sessão, que vou enviar pelo correio. Estou a fazer um envio por semana, isto juntamente com os materiais também da Europrice, que vocês sabem que também temos a parceria. Não paramos, estamos a fazer apenas um envio por semana, portanto isto é tudo muito planeado e o material vai seguir para a nossa menina, para que na sessão seguinte esteja lá, esteja com ela, tal e qual como se estivéssemos presencialmente, está bem? E já fui explicando um pouquinho à mãe o que é que iríamos fazer com o material, para ela também se ir preparando. Quando for o dia de atuar, estará tudo preparado por lá. Portanto, não deixamos de ter que planear, preparar material, sensibilizar o utente, sensibilizar os pais, quando falamos em crianças mais pequeninas. Portanto, passa tudo por uma preparação. E, claro, os registros. Quando termino a sessão, faço o meu registro pessoal do que é que trabalhei, o que é que era suposto fazer naquela sessão e que adaptei, portanto, quais são os exercícios que vou dar continuidade na sessão seguinte, registro como é que eles estão a efetivar os exercícios que já estavam feitos anteriormente, qual é que é preciso reforçar, portanto, aquilo que eu indico que eles devem reforçar durante a semana nos treinos, eu também registro, muitas vezes começamos por esse, como vos digo, deixo a nota de quais são os exercícios a fazer a longo prazo, na próxima sessão, quais são os materiais que também eu devo preparar, porque às vezes também os tenho comigo para dar modelo, para os pais, para os pequeninos, portanto é muito, muito importante, e o próprio registro que nós já fazíamos para a equipa. A equipa, muito importante. Apesar de estarmos separados fisicamente, a experiência que eu tenho, e quem já conhece o meu percurso sabe que fiz durante alguns anos trabalho na clínica do Dr. Américo Ferraz, em Aveiro, lá a clínica, e mais ou menos há 1 ano e meio já não estou no espaço físico a colaborar com eles, mas o trabalho em equipa continua. Portanto, continua a haver o encaminhamento de casos, continuamos a trabalhar em equipa. E ainda esta semana enviei uma mensagem para o Dr. Américo, conversámos um pouquinho, pelo menos dei a ideia de que o utente é continuar a acompanhar qual é o ponto em que temos a situação, tá bem? Isto sempre para mantermos o contacto. Portanto, a equipa, apesar de estar cada um em seu lado, que connosco já era a situação normal, continuamos a manter todo este contacto e não deixamos de fazer este trabalho em articulação. Portanto, isto dá também segurança ao utente e dá, de certa forma, nós não somos psicólogos, mas em certa forma também estamos aqui a ser um bocadinho o colo dos nossos utentes, dá a ideia ao utente de que, de certa forma e de alguma maneira, a normalidade se vai mantendo um pouquinho. Portanto, esta ideia de que o trabalho está a continuar, não estamos a perder o que já conseguimos, estamos a continuar a evoluir, palavras deles, muitas vezes, e que o trabalho em equipa continua, aquela sensação de segurança de que quando for outra vez ao meu ortodontista, as coisas estão lá, há informação, e eu não trabalho só com ortodontistas, da Clínica de Aveiro, eu trabalho com outros colegas aqui de Coimbra, pessoas que fui conhecendo porque encaminharam casos, porque foram tendo conhecimento do nosso trabalho, e sim, o trabalho é mantido com todos eles. Portanto, a única diferença, se é que assim se pode dizer que não é única, que é imensa, que é grande e que exige muita adaptação da nossa parte, é que no fundo estamos em teleterapia. Agradeço imenso aos pais que têm estado, ao esforço que tem sido feito, aos mais pequeninos. Eu tento sempre também ter aquele momento lúdico, eles já sabem que as atividades são divertidas, mas há sempre aquele momento mais lúdico, mais divertido, em que partilhamos um PowerPoint, uma atividade. Isto porquê? Porque estamos a falar em casos de motricidade orofacial, de casos de ortodontia, mas que às vezes têm também questões de linguagem, de articulação, paralelamente para serem trabalhados, está bem? Portanto, o trabalho nem sempre é feito só em casos de ortodontia, está bem? E isto para vos mostrar que há imensa variedade de casos, mas que é possível trabalhar.
Vantagem em termos um utente que já era acompanhado por nós há mais tempo e termos utentes novos. Há bocadinho falei-vos que tinha aqui a experiência com duas situações distintas. O primeiro caso que vos falei é o caso de um menino que já acompanhava, que quando avaliei, apesar de não fazer intervenção semanalmente com os pais presentes, avaliei com o homem presente, expliquei, foi tudo muito explicado, o que é que íamos fazer, o que é que íamos trabalhar, quais iriam ser os exercícios. Claro que há sempre coisas que vamos adaptando de sessão para sessão e vamos também dando esse conhecimento aos pais. O plano é personalizado e não é estático, sempre, seja em teleterapia ou fora dela, e portanto assume-se como uma vantagem o facto do utente já estar a ser acompanhado, já ser previamente conhecido o plano terapêutico, não é uma novidade propriamente dita, o que também nos permite ir preparando e ir capacitando os próprios pais e os próprios utentes também, mas se pensarmos em situações novas, as coisas também podem correr bem. Vou-vos dar um exemplo. Portanto, nós encerramos o espaço no dia 11 e posso dizer-vos que, coincidentemente, houve um caso que iniciei no dia 10 de março, ou seja, o dia anterior. Era uma menina que já tinha lista de espera há algum tempo e que veio da Zona Norte, ou seja, fez bastante caminho para chegar aqui até Coimbra. E, a partir daquilo que nós definimos para não interferir com a rotina dela e porque era possível, dado o tipo de trabalho específico que era, poderíamos ir fazendo esse trabalho quinzenal, de 3 em 3 semanas, portanto, adaptando ao dia-a-dia deles e adaptando também à minha agenda. Sabem qual foi a vantagem desta altura? A pequenina, pela teleterapia, está a conseguir fazer terapia semanal e os resultados que nós em conjunto pensamos que seriam conseguidos, se calhar, daqui a 2, 3 meses, e queria ser um trabalho um pouquinho mais contínuo e que os pais tentariam dar continuidade em casa, neste momento está a acontecer semanalmente. E é engraçado, sem ser engraçado, não é? Já tinha muitas vezes posto esta hipótese a alguns pais e a alguns utentes, porque muitos deles vêm da Zona Norte. Aconteceu-me há cerca de 2 meses uma mãe e uma filhota que vieram da zona de Aroca, portanto fizeram 1h30 de caminho para chegar e percebi que aquilo interferia bastante na vida delas, na rotina escolar da pequenina, mesmo tentando aqui ajustar um horário. Estamos a falar de 1h30 de caminho para cada lado e por acaso tinha deixado a hipótese em aberto, penso que final de abril, final de fevereiro, desculpem, se eu não me engano, meado de fevereiro, tinha deixado mesmo a hipótese, quem sabe se depois não fazemos até terapia online, ou tentamos aqui, porque era um caso específico, era uma menina já com mais crescidinha, não é? Estamos aqui a falar numa pré-adolescente, e acho que seria possível ela seguir algumas indicações, porque na própria sessão de avaliação a questão era bastante específica e então consegui dar logo alguns exercícios, portanto uma sessão a haver a seguir seria uma continuidade. Engraçado que depois acontece isto. E, portanto, eu acho que isto vai passar a ser mais uma possibilidade. Já me tinha sido proposta, já muitas vezes tinha pensado em avançar. Já em algumas situações em que fazíamos o acompanhamento destes utentes de motricidade orofacial, quando passavam para as sessões quinzenais ou mensais, eu deixava sempre esta dica, nem que a gente faça uma ligação de 5 minutos, de 10 minutos, e vamos vendo. É muito importante, quando se dá este espaçamento da terapia, que se vá percebendo se o utente mantém o treino e se este treino continuado realmente é de otimização ou se traz com ele algumas compensações. E às vezes bastam 5 minutos com uma câmera ligada, seja por Skype, seja por Messenger, seja pelo Zoom, para percebermos se isso está a acontecer. E eu prefiro dar aqueles 5 minutos, dar aqueles 10 minutos ali em que estamos a fazer aquela pequenina reunião e intervir ali e dizer vamos modificar isto, vamos acrescentar este exercício ou vamos reforçar aqui, do que esperar às vezes por uma sessão que acontece no mês seguinte e em que aquela adaptação já pôs em causa por vezes alguns dos objetivos que tinham sido trabalhados também. Portanto, no fundo, isto já tinha sido uma possibilidade. E acho que bastou este empurrão, este desafio para percebermos, não só eu, mas muitos colegas com quem tenho falado, muita gente que está neste contexto de teleterapia, que sim, somos capazes, somos resilientes, somos de desafios, somos de nos reorganizar de uma hora para a outra, damos tudo, partilhamos, trabalhamos em conjunto e é bom porque o utente vê isso, reconhece isso e entra connosco neste tipo de trabalho. E é o melhor retorno que podemos ter, eles dizerem-nos que sim, que está a haver progresso, ainda bem que estamos a continuar, que a filha de uma amiga que também não estavam a dar continuidade e agora começaram e ainda bem porque já tinham falado disso. Sim, 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 é muito importante para manter resultados, para novos resultados. Aqueles pacientes que estavam à beira da alta, que estavam quase a ter a alta, é muito, muito importante. A questão da evidência. Pois bem,
Tenho pesquisado um pouquinho, tenho-me tentado informar bastante e vou-vos deixar aqui uma curiosidade. O Brasil, os colegas do Brasil, os fonoaudiólogos que tanto trabalham nesta área, que tantas publicações têm, que tanta experiência carregam, se eu vos disser que eles não têm literatura que ateste muita experiência da teleterapia e muito menos teleterapia motricidade orofacial, se calhar para vocês é um pouquinho estranho, mas não há. Há muitos artigos americanos, australianos, alguns que depois até posso partilhar com vocês, mas que acabam por falar da teleterapia num sentido global e não abordam diretamente a motricidade orofacial. Portanto, é tudo muito novidade. Vamos ver como é que as coisas serão, vamos ver como é que tudo isto vai evoluir. Poderemos, se calhar, ser nós daqui a uns tempos a conduzir alguns estudos, mas para já, para mim, tem sido muito importante o feedback dos utentes e o próprio avançar do plano terapêutico que vou conseguindo seguir. Uma outra questão. Muitas das vezes queremos fazer um exercício e um material que o utente já tinha acabou por perder, um balão rebentou, uma língua de sobra rasgou e, portanto, muitas vezes temos que encontrar aqui algumas adaptações. Os pais são super perspicazes nisso, porque vão tendo por casa. Agora, imaginem, vou-vos dar um exemplo muito prático e muito simples. Estávamos aqui com um pequenino a fazer um exercício de preenchimento de lábio superior para aumento com o garrote, que é um dos exercícios que vem no nosso livro, para quem tem, para quem conhece. Só que era um menino que tinha um encurtamento tão grande do lábio superior, que normalmente a sensação quem ia colocando o garrote e quem ia fazendo toda a manipulação era eu. Capacitei-o a ele, mas o encurtamento era tão grande que nem sempre era fácil para ele. Capacitei a mãe também, portanto já era um exercício que andávamos a treinar antes de toda esta situação. Nem sempre é muito fácil. O que é que eu sugeri à mãe? O que é que eu sugeri ao pequenino, em vez de estarmos naquele ciclo de frustração? Portanto, o que é que eu lhes pedi? Se tivessem um bocadinho de algodão, um bocadinho de pão, um gomo de tangerina ou dois, uma fatiazinha fininha de maçã, um marshmallow, que fizessem o preenchimento e progressivamente e com estruturas um bocadinho mais moles, progressivamente mais duras, que conseguíssemos ir ali de certa forma adaptando com coisas que eles têm em casa, com elementos que eles têm em casa. Não deixávamos de cumprir o objetivo da tarefa, mas ao mesmo tempo estávamos também a dar confiança à criança. Isto é só um exemplo de uma adaptação que vamos fazendo. Mesmo os exercícios do livro, mesmo com o material que eles já têm, muitas vezes nós somos sujeitos a isto. O material perdeu, o material estragou-se, os pais não sabem usar porque já nos viram usar nos vídeos ou já nos ouviram dizer que o exercício era feito, mas muitas das vezes eles não têm forma de o fazerem sozinhos, então nós vamos sempre dando esta orientação, dando estas pistas e ajudando também a seguir este caminho. E pronto, como vos disse, o registro é sempre enviado, portanto vai para a criança, vai para o utente, fica comigo e a sessão não deixa de ser planeada, organizada, registada, o trabalho em equipa é feito, com a devida autorização podemos captar algumas imagens. Às vezes é engraçado porque há pais que, eu estou a utilizar a plataforma Zoom, como muitos de vocês sabem, há pais que às vezes para além do computador ligam o telemóvel e nos permitem ver alguns aspectos da boca, da língua, mais pormenorizadamente, está bem? Portanto, é muito, muito, muito importante todo este trabalho que eles vão aqui fazendo connosco. Dizer-vos ainda que é muito gratificante ir fazendo este trabalho com os pais, com as famílias, porque às vezes, para além de termos a criança, temos a mãe, depois a certa altura vem o pai, vem a irmã, o irmão mais novo, que querem fazer o exercício, e então uma das dicas e um dos exercícios novos que tem estado a surgir, que já estava a surgir em gabinete, mas que agora tem surgido cada vez mais é, um exemplo, uma dica para vocês, para o trabalho de sopro nasal. Muitas das vezes nós usávamos o soprar a pena, o soprar aquelas bolinhas de pompom, então muitas vezes aproveitamos os irmãos mais novos que poderiam vir estabilizar na terapia, como os pais dizem, e fazemos uma corrida de penas, em que pomos 2 penas, alguns já tinham levado a pena propositadamente para treinar com os irmãos, ali conseguimos ser nós a ver. Então fazemos o sopro da pena, fazemos o sopro das bolinhas, fazemos um ping-pong em que pomos cada um deles de um lado da mesa e um sopra a pena para um lado, o outro sopra para o outro, uma espécie de um ping-pong, um vai e vem, fazemos com as bolinhas e, portanto, qualquer elemento que à partida parece que nos vai destabilizar, nós aproveitamos para trazer benefício para a terapia. E é nesta base, é nestes moldes que tenho estado a trabalhar praticamente há um mês. Há crianças com quem vou fazer já esta semana a 5ª sessão
tem havido progresso. Vamos introduzindo novos exercícios e, portanto, o processo está a ser dinâmico, está a ser participativo. Bem? Portanto, para quem tem dúvidas, para quem ainda está um pouquinho ali na dúvida, se avança, não avança, os próprios pais às vezes ficam um pouquinho na dúvida, então nós fazemos uma ligação, deixamos-los experimentar, deixamos-los perceber que afinal aquilo até é possível de ser feito, que até resulta, depende de nós, envolve muito trabalho. Há muito trabalho por trás, muita dedicação. Mas eu acho que o nosso trabalho sempre foi assim, pelo menos eu faço dessa forma. E os pais, e os tutores, e os próprios utentes percebem isso e envolvem-se de uma maneira ainda mais eficaz. Eu acho que tem passado bastante por aí. Portanto, estejam à vontade para deixar mais questões, mais dúvidas. Eu penso que fui respondendo a muitas das questões que me foram colocadas, de como é que era a partilha, como é que era a experiência, como é que tem estado a correr. Eu acho que consegui responder a tudo isso, mas se houver mais perguntas, se quiserem deixá-las em direto, podem fazê-lo. Se quiserem fazê-las mais particularmente também por mensagem, estejam à vontade. Portanto, falando um pouquinho agora também aqui dos terapias às 3, a ideia é esta mesmo que vos falei meio da semana quando lançámos a ideia, portanto, fazer com que as vossas questões cheguem até nós, não é? Dado o tema, para ajudar a orientar quais são as temáticas que mais querem ver faladas, e aqui sensivelmente nesta meia hora, 45 minutos, vamos aqui dar-vos todas as respostas que conseguirmos. Se houver questões que durante a sessão surjam também relacionadas com os temas que foram falados, com alguma questão que gostariam de ver abordada e que entretanto não o foi, estejam também à vontade. Portanto, estamos com caixa de mensagens a funcionar, com os comentários e, claro, se o quiserem fazer em particular, se quiserem referir a algum caso mais específico, é também possível fazê-lo, está bem? Portanto, disponham, as páginas e o site continuam disponíveis. Para os colegas que não viram ou que não conseguiram assistir neste horário, vamos deixar também o vídeo no canal do YouTube, como já referi, o canal Joana a Terapeuta, é só pesquisarem no YouTube, já tem bastantes dicas de atividades, fala-nos também um pouquinho sobre o projeto EVA, que dinamizo na outra página, facebook.com/Joana a Terapeuta e a MEI, e que hoje também começou com um ciclo de diretos, em que hoje de manhã tivemos o tema Comunicação, Linguagem e Fala, Intervenção e Estimulação, sobretudo dirigido a pais, professores, educadores, está bem? Entretanto, na próxima semana vamos ter também o tema do Baby Signs, é um programa com que eu já trabalho há cerca de 4 anos, usei pessoalmente, uso no trabalho, está bem? E portanto vou trazer-vos uma das instrutoras certificadas aqui em Coimbra, a Tânia Caiado Dias, minha colega do curso de CAM, e portanto esses diretos, se vos forem também interessantes para vocês, para recomendarem a familiares, vamos ter muitos temas, portanto hoje comunicação, fala e linguagem, para a semana falaremos do Baby Signs, vamos ter depois também partilhas ao nível da amamentação, o próprio trabalho que o terapeuta da fala faz, e no meu caso específico sou conselheira em aleitamento materno, o tema das papinhas caseiras, consciência fonológica. Vamos falar também de alguns temas que já costumo dinamizar em diferentes workshops que faço, também como, por exemplo, a magia e a leitura para os bebês, vamos falar de estimulação da linguagem nos mais pequeninos, vamos falar de muitos temas, das narrativas, portanto fiquem para ver, vamos ter muitas partilhas, muitos convidados, tal e qual como aqui. Eu tenho aqui, olá Tânia, boa tarde, a Tânia, que de certa forma também está aqui a partilhar um bocadinho deste espírito. Eu já tinha aqui esta ideia das nossas sessões, dos nossos diretos. A Tânia também lançou-se um repto. De certa forma temos estado as duas nos bastidores, muita gente por trás. Sim, Tânia, já fomos falando um bocadinho da questão da avaliação. Vou voltar um pouquinho ao tema e dando aqui mais alguns dados. Portanto, todos os pequeninos com quem tenho estado a trabalhar nesta fase são pequeninos, são utentes também com quem eu já tinha feito o processo de avaliação, em que já tinha sido feita a apresentação aos tutores e aos próprios utentes do plano, dos tempos médios de intervenção, já tínhamos explicado qual é que seria ali a sequência dos exercícios, quando é que iríamos conseguir fazer o espaçamento das sessões, ou seja, isto para quem conhece um pouquinho o meu trabalho e para quem tem feito a formação connosco, começamos por sessões que são semanais, depois
depois, com o progredir e sempre numa decisão conjunta entre nós e o utente, vamos espaçando a sessão para quinzenal, para mensal, até que chegamos ao ponto em que muitas vezes as sessões são semestrais, só para termos a certeza que até, por exemplo, à altura da colocação de um aparelho ortodôntico fixo, tudo está como nós precisamos também. Avaliação. Eu posso dizer que já fiz aqui 2 sessões de avaliação de utentes que eu não conhecia. Num deles eu conhecia a mãe e, portanto, foi mais fácil porque já havia aqui alguma relação e fiz a avaliação de um pequenino, não diretamente para a motricidade orofacial. Eles indicaram-me como um caso de articulação, mas sim, tem respiração oral e vamos ter que trabalhar muitas dessas questões. Já fiz também a avaliação de um utente adulto com caso de desfluência. Casos novos, por acaso eu tinha tido muitas referenciações do Dr. Américo no mês de janeiro e de fevereiro, isto porque muitas pessoas foram à consulta no Natal, então a maior parte das avaliações ficaram feitas em janeiro e em fevereiro. É como disse, há aqui um caso em específico que começámos numa segunda sessão, portanto já fizemos 5 sessões, se eu não estou em erro, em que a primeira foi presencial e aquela questão específica, pronto, há meninos, houve um outro caso que eu também já tinha estado com um menino em avaliação há meio ano atrás, o pequenino agora volta para uma reavaliação e percebemos também que há ali questões de respiração oral e será o objetivo da nossa intervenção esse foco, mas com o decorrer da sessão vou também fazer a avaliação da mastigação e da deglutição. Porque é que não o fiz logo na outra sessão? Porque o menino foi até a minha primeira vez e não quis estar a ser muito invasiva, até porque a preocupação maior dos pais era o nível da articulação. Nesta sessão, o pequenino tem 3 anos, veio agora a mim, era um modelo novo e, portanto, optei por não avaliar aí a questão da mastigação e da deglutição. Tenho quase a certeza que ele irá precisar e transmiti isso aos pais, tanto que não avaliei diretamente, mas pedi aos pais para estarem alerta nos momentos de refeição a questões como, nomeadamente, se há interposição da língua no momento da deglutição, anteriormente se a mastigação é feita unilateral ou bilateralmente, a ser feita bilateralmente se vai havendo a lateralização, não é? Direita ou esquerda, não é? E, portanto, de certa forma, avaliações formais de encaminhamentos, não, porque neste momento também a clínica dentária está fechada e não há encaminhamentos diretos, que é o fluxo principal dos utentes, não é? Portanto, este trabalho em equipa, que já vou fazendo muito com a LA Clínica, portanto, estando a clínica fechada, diretamente não surgem novos casos, e estes que tinham sido encaminhados, portanto, no mês de janeiro, até alguns, inclusivamente, nas férias do Carnaval, portanto, conseguimos todos fazer a primeira avaliação ainda presencial, está bem? Portanto, acho que responde aí à questão. A ser eventualmente necessária uma primeira avaliação, eu não deixaria de a fazer. Eu sei que há pessoas que são contra, mas há pessoas que liberam perfeitamente a primeira avaliação, ainda por cima se é uma área em que nós já temos algum traquejo, em que já estamos habituados, e eu acho que é perfeitamente possível. Claro, há certas questões de força muscular, de tónus, que vão ser muito complicadas de nós vermos, mas se me falarem de uma questão, de uma respiração oral, temos que implementar aqui um padrão de respiração nasal. Se há compensações, claro que nós vamos conseguir ver isso. E há tarefas que nós podemos pedir ao utente e que podemos pedir a colaboração dos tutores para conseguirmos perceber. Claro, isso não invalida que quando tudo voltar ao normal, não haja as sessões presenciais e não haja, eu não digo que fiquemos sempre em teleterapia, porque precisamos de ver, precisamos de mexer, mas depois também, e quem me conhece e quem conhece o meu trabalho sabe que eu sou um pouquinho assim. Para mim a avaliação decorre em todas as sessões. A primeira sessão dá-nos assim a direção, dá-nos o caminho, dá-nos ali as estratégias para as primeiras sessões, mas eu costumo dizer que há muita coisa que a gente vê muito mais para a frente e a sessão de avaliação acaba por ser a segunda, a terceira, a quarta, coisas que me pareceram erradas no início, com algum treino, ou por exemplo, quando eu implanto o padrão de respiração nasal, depois há um encerramento da boca e a língua vai mais ao sítio e não será preciso um trabalho tanto de reforço do posicionamento lingual. Portanto, a avaliação para mim será sempre. Eu posso dizer que há meninos e utentes que já acompanho há algum tempo e que quando avançamos no trabalho de uma musculatura em específico, de uma estrutura em específico ou de uma função, por exemplo, a mastigação e a deglutição eu deixo quase sempre para o final, mesmo aí às vezes estamos a descobrir compensações, estamos a descobrir coisas que precisávamos de melhorar, também, portanto,
a avaliação para mim acaba sempre por estar a acontecer. E daí eu dizer muitas vezes que o plano não é estático, ele é personalizado, é individualizado e é permanentemente adaptável, tá bem? Portanto, eu acho que consegui aqui responder à vossa questão. Mais uma vez, para quem chegou agora, para quem chegou há menos tempo, o vídeo vai ficar disponível no YouTube, vai ficar também disponível aqui na página. Há alguma questão mais específica, de algum caso mais específico em que eu possa ajudar, contem também comigo. Portanto, eu continuo com as sessões de consultoria e tenho mantido, Tânia, respondendo um pouquinho à questão, por acaso não fiz nenhuma avaliação de um caso meu e que vai ser seguido por mim, mas já houve colegas em consultoria que me foram apresentando casos, que traziam mesmo vídeos de fotografias da criança, isto claro, com todas as autorizações e conhecimento dos tutores, e então houve partilha de vídeos na articulação, na mastigação, na fala, e portanto acabámos por fazer ali um diagnóstico juntas. Claro que já havia dados da colega que viu presencialmente, havia dados de outra colega que iria trabalhar com o caso, e seja nas sessões de consultoria, seja por mensagem, por e-mail, para o nosso e-mail, também para a nossa página, joanaterapeutamãe.pt, estejam à vontade, estamos sempre disponíveis para continuar este espírito de partilha, está bem? Então, vou deixar-vos aqui mais algum tempo também para esclarecimento de questões e aproveito para vos deixar a primeira novidade, porque quando lançámos aqui esta questão de haver formação em motricidade nesta altura, era uma coisa que já tínhamos pensado, que era colocar o nosso curso online, e agora acho que faz ainda mais sentido. Portanto, o tempo estava um pouquinho limitado, isto porque alguns colegas já sabiam, já tinham surgido convites, já havia marcações. O curso iria a Braga em março, na semana seguinte a tudo isto ter iniciado, e claro, foi suspenso. Haveria uma segunda edição aqui em Coimbra, claro, nem sequer foi anunciada. Haveria uma sessão para surgir em Viseu em julho. Em julho iríamos também para o Algarve. Em julho iríamos também para os Açores. E, portanto, estava tudo a ser planeado. Havia uma edição também para ser marcada em Aveiro, que estava ainda aqui com data por anunciar, porque já estavam a ser bastantes datas e havia outras formações também para gerir, porque não dou só esta. Mas a novidade é que, à partida, se tudo correr bem e como nós queremos, no final de maio, os colegas que ficaram sem estas sessões e sem esta possibilidade de fazer aqui o curso nesta fase, poderão fazê-lo online. Os moldes serão muito semelhantes, mesmo a parte prática, porque vamos dar a volta e está tudo pensado, mas pensei mesmo, para além disso, começar já com os diretos, porque eu acho que agora que há muita gente que vai precisar e espero que estas dicas que dei que tenham sido preciosas, tanto no Facebook como no YouTube e como no Instagram também, e portanto contem em breve com a divulgação do curso, não presencial, mas em formato online. Vão abrir inscrições também, tal e qual como para a edição presencial. E uma outra novidade. Portanto, para quem já tinha feito o curso comigo em Coimbra, em Lisboa, para quem já tinha feito também a edição do Porto, tinha sido deixada a ideia em cima da mesa. Queríamos criar um grupo privado aqui no Facebook, para partilha de dúvidas, para partilha de exercícios. Isto porque, como eu costumo dizer, se o livro tivesse sido feito agora, já estava com mais umas quantas páginas, porque já temos mais exercícios, mais dicas. Eu acho que desde o primeiro dia em que, depois que o livro saiu e que voltei a trabalhar, estão sempre a surgir exercícios novos, surgem adaptações. Eu posso dizer que em teleterapia já surgiram exercícios, já os tenho estado a apontar, alguns já ia divulgando nas formações, e portanto o grupo vai surgir. Portanto, quem já fez formação comigo, as colegas e os colegas de Coimbra, Lisboa e Porto, portanto quem esteve presente nestas 3 edições, podem enviar mensagem para a página a indicar o perfil, senão depois também irei contactar, né, porque temos os dados das inscrições, para serem incluídos no grupo, onde eu irei partilhar novos exercícios, onde podemos partilhar casos, claro, salvaguardando sempre que há autorização do próprio utente e dos tutores, e onde vamos partilhar os exercícios novos que forem surgindo no momento. Imaginem, há uma sessão, olhem, meninas, meninos, exercício novo que surgiu, e vamos a isso e vamos deixar aqui para partilhar entre todos. Portanto, e claro, depois quem fizer a edição online irá também fazer parte do grupo. Porquê é que pensámos não abrir o grupo a quem está de fora?
porque eu acho que é importante mantermos aqui a sequência da partilha que já tinha sido, há raciocínios que nós já tínhamos feito, e portanto numa primeira fase, pelo menos, e depois vamos ver como é que as coisas correm, não é? Também temos que salvaguardar que isto vai ter que ser controlado, porque corremos sempre o risco de alguém partilhar um caso e não haver autorização, e portanto iremos ter que ser cuidadosos. E claro que se o grupo depois fluir bem, claro que vamos abrir o grupo posterior, porque a ideia é sempre a da partilha. Mas claro, também no fundo é assegurar que aquilo que foi falado, e muitos casos que foram partilhados na formação e que havia autorização só para serem partilhados naquele contexto, portanto numa primeira fase vamos resguardar um pouquinho e depois, claro, a possibilidade é sempre abrir o grupo ao exterior. Portanto, eram estas as duas novidades que eu vos queria dar. Uma edição online do curso a partir a ocorrer, julgo eu, num sábado de maio, ali para o finalzinho, ainda não sabemos muito bem, vamos ver como é que tudo isto vai correr, e então o grupo de Facebook, finalmente, a quem esteve nas edições da formação, vai surgir. Não havendo mais questões, deixem-me só realmente aqui assegurar que tínhamos aqui mais algumas questões. Temos aqui uma questão que eu ainda não tinha apercebido. Tânia, as sessões de quanto tempo? Eu não estou a alterar o tempo da sessão. As minhas sessões são em média de 45 minutos a 1 hora, sendo que isto também varia no início, ou seja, a primeira sessão é muito difícil fazer uma sessão de avaliação que não ultrapasse 1 hora, porque há ali muita coisa, sobretudo quando eles são mais pequeninos. Então, falando nos meninos, em que temos que passar a indicação aos pais, em que temos que perceber todos os antecedentes que há aqui do foro de otorrino. A sessão é em média de 45 minutos, mas acaba por se estender. Eu aviso logo que é uma sessão maior, 1 hora e um quarto. Depois, a questão das sessões correntes começam a variar entre os 30 e os 45 minutos, mas quando o utente já está muito familiarizado com os exercícios, quando são aquelas sessões de sistematização, por norma mantém o formato dos 45 minutos, claro que não sempre em exercícios, não é? Respeitando aqui a fisiologia do músculo. Sim, o Zoom, estou a usar o Zoom gratuito, isto já tinha sido imensamente falado, já tinha sido divulgada essa situação. Tenho estado a par das questões de segurança, aliás, não quero alongar muito por aí, porque já tenho partilhado com imensos colegas. As últimas novidades é que o Zoom continua em otimização, portanto, 2 atualizações feitas esta semana, um e-mail que recebi também com as atualizações que vão ser feitas ao nível da segurança. Recebi precisamente o mesmo e-mail da Cisco, portanto, as plataformas, apesar de umas serem mais faladas do que outras nestas questões, estão a sofrer ataques, não é só o Zoom, são todas, e posso dizer-vos que ainda ontem confidenciava com o pai de um pequenino que é engenheiro informático, e posso dizer-vos que não há solução ideal e, portanto, o que ele me diz, a experiência deles, por exemplo, é de terem a WebEx na empresa, numa versão paga, só que a versão de vez em quando se satura, então o que é que eles fazem? Socorrem só Zoom gratuito. Zoom gratuito, que sabemos que é uma versão com todos os dados encriptados, a versão paga, por tudo aquilo que eu já andei a ler e com a ajuda do meu marido também, e que também está nesta área da informática, a versão que não é gratuita permite o quê? Gravação de dados de som e imagem, que inclusivamente eu estou a proibir no consentimento informado, para ninguém ficar comprometido, e portanto esse plano permite isso, que não nos interessa, e permite que mais de 3 pessoas durante mais de 40 minutos estejam em sessão, o que também não acontece. Portanto, neste momento o plano gratuito tem sido viável. Uma novidade que me apercebi a nível da segurança no Zoom, e resumindo um pouquinho aquele e-mail que tem imensas questões de segurança, é, por exemplo, a questão de os IDs que até agora apareciam no ecrã das sessões vão deixar de estar disponíveis. E agora devo-vos confessar que há bocado vi algumas coisas e fiquei um bocadinho aflita. Andamos todos tão preocupados com a segurança do Zoom e tenho visto imensos ecrãs de colegas que gentilmente, eu sei que sim, que vão partilhando dados e que vão partilhando atividades, mas os IDs aparecem. Portanto, a segurança é sempre muito complicada e ninguém o faz por mal, e há pais que nas primeiras sessões pegavam nas câmaras dos telemóveis e gravavam para mostrar ao avô. Os IDs ficam lá. A partir de agora, na próxima atualização, o Zoom vai retirar os IDs do ecrã, vai deixar de ser possível haver pessoas em sala de espera para entrar na reunião. 10 minutos depois a sessão é trancada, portanto não entra mais ninguém.
contas que eram possíveis de ser acedidas por password de Facebook, isso vai deixar de ser possível. Portanto, há aqui muitas questões a nível de segurança que estão a ser trabalhadas e, portanto, neste momento estou completamente tranquila com o uso do Zoom gratuito. Há imensas plataformas, cada uma com os seus prós e com os seus contras. A Webex, que era paga, soube, entretanto, por uma colega, a quem agradeço também a partilha, que está com 90 dias de utilização gratuita, mas, pelo que percebi ontem, isso está a fazer com que a plataforma fique congestionada e então utilizadores que até já tinham a versão paga, em algumas situações e em horas específicas do dia, claro, não é sempre, porque a plataforma tem estado a ter uma ótima performance também, mas acontece esta situação do congestionamento também e, portanto, sim, continuo a usar o Zoom gratuito, tem corrido tudo bem, estou alerta, se for preciso mudar já amanhã mudo, é uma questão de adaptação, mais uma vez nossa, envolve esforço, claro, mas para já tudo muito tranquilo, até porque está a ser uma plataforma bastante usada até por escolas, em atividades extracurriculares e, portanto, os pais já estão familiarizados. Só mais esta questão, para utentes que não estavam familiarizados com teleterapia, com computadores, com estas plataformas, estive desde o primeiro momento ao lado dos pais na instalação do Zoom. Às vezes eram telefonemas de meia hora, tentativas, porque há pais que de todo não estão familiarizados e, portanto, às vezes fazíamos 1, 2 sessões, era quase o tempo da sessão, até conseguimos a primeira sessão. Mas até aqui o nosso trabalho é essencial também e, portanto, se queremos depois dar esta continuidade, envolve muito, muito esforço. Muitas horas ao telefone, muita ligação, muito apoio aos pais, mas eu acho que isso também torna o nosso trabalho especial e o eles sentirem que nós continuamos ali ao lado deles também. Só verificar se não existe aqui, quer no Facebook, quer no YouTube, mais alguma questão. A Tânia colocava-me também aqui a questão se a terapia oromiofuncional tem sido realidade para mim e para outros colegas. Sim, eu tenho visto partilhas, há colegas que continuam a trabalhar na área. Ela andava por aí também, a Susana Tagarro, também tem feito algumas partilhas. Eu sei que há mais colegas a trabalhar na área e acho que é mesmo isto, é mesmo este espírito de partilha nesta área, nas outras. É continuarmos com isto, porque se era assim, agora ainda é mais, e eu acho que ganhamos todos. Vocês já sabem a minha opinião, é na partilha que ganhamos. Por isso, vão-se juntando a nós aqui no nosso Terapias às 3 e desvendando um pouquinho já o pano para a próxima semana, com muito gosto, com muita honra, com muita nostalgia e com muita satisfação pessoal, e penso que será também para vocês que nos seguem. Vou dizer-vos que na próxima semana a nossa convidada será a professora Marisa Lousada, da Universidade de Aveiro, com partilhas muito interessantes que ela terá para fazer na área que melhor a domina, não é? A área da fonologia. Tem feito muitos estudos, tem feito muitas pesquisas, é um pouquinho dessa informação e dessa atualização que ela vai querer gentilmente partilhar connosco e, portanto, na próxima semana contamos novamente com vocês às 3 para mais terapias, dicas, partilhas, mas durante a semana deixem as vossas questões, seja para este tema que foi falado, seja para o tema que iremos falar entretanto. Já sabem, podem sempre contar connosco, porque é pela partilha que crescemos todos. Aproveito para vos agradecer a quem esteve desse lado, a quem foi chegando. Uma boa Páscoa, um bom domingo de Páscoa a todos, que possamos estar todos juntos em breve, tão breve quanto esta situação nos permitir, mas a verdade é uma, as partilhas continuamos a crescer juntos e a aprender também. Uma boa tarde a todos e muitos sorrisos terapêuticos.